Então, na última reunião, que já foi há um tempinho, a gente entrou nesse que é o penúltimo capítulo, Sentimentos, Amigos ou Adversários. E a relação que a Joana de Ângeles apresenta nesse capítulo é o amor, os sofrimentos, o estar ou ser, a abnegação e humildade. Os sentimentos são amigos de vocês? Assim, a questão é, a gente chama, por exemplo, de amor um monte de outra coisa que não é amor, né? A gente chama paixão de amor, apego de amor, controle de amor, posse de amor, né? Porque o amor em si não deve causar sofrimento, uma vez que é lei divina natural. Né? Então, quando nós estamos amando, nós estamos no fluxo da lei, devemos experimentar bem-estar. Agora, esse não é o padrão, né, do espírito reencarnado entre nós, né? Tirando os missionários. Então, o que a doutrina espírita nos apresenta, e Joana faz uma revisão desse processo, é que tudo é evolução. Então, esse amor, que um dia vai ser esse amor cósmico, né, amplo, universico, ele vem evoluindo desde até onde a gente pode enxergar. Na época que Kardec codificou a doutrina, eles pegaram do átomo, né? Do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia. Hoje a gente poderia perguntar para o espírito: e as partículas estão fora? E o bóson de Higgs? Porque ele é muito menos do que um átomo. Ele é uma partícula subatômica. Então, hoje a gente já tem conceitos nos quais, se tem uma coisa que não existe, é matéria. Eu acho curiosa essa visão que a gente tem na atualidade, se a gente buscar, né, ampliar o conhecimento, ouvindo as coisas da ciência, né? Que a expectativa no século XIX é que a ciência acabasse com qualquer expressão espiritualista, porque ela ia provar que espírito não existe. Aí foi, né? Foi aí fazendo a sua trajetória de novas descobertas na estrutura íntima da matéria, e hoje o que se sabe é que matéria não existe. Matéria é um arranjo temporário, né? Um arranjo energético temporário. E a gente fala em energia, mas a gente também ainda está muito longe de entender em profundidade o que quer dizer isso, né? Mas aquele materialismo, eu acredito nessa cadeira, porque eu estou vendo, eu estou pegando, ele já começou a ser abalado lá. Leon Denis estava muito entusiasmado, por exemplo, com a descoberta do raio-x, da matéria radiante por William Crookes. Ele estava entusiasmadíssimo, porque era a primeira sacada da ciência comprovada de que a matéria não era aquela coisa sólida e compacta, já que alguma coisa a atravessava. E esse atravessamento da matéria podia ser registrado num papel, num filme. Então, assim, você vai fazer um raio-x, o raio-x te atravessa. Você sente alguma coisa? Mas ele te atravessa e vai impressionar a chapa, né, fotográfica,
Hoje em dia, passa a informação direto para o computador e faz o contorno dos órgãos conforme eles sejam mais ou menos densos ao raio-x. Então, o osso é menos atravessado, por isso você vê ele branquinho, né? O pulmão só tem ar dentro, ele é super atravessado. Agora, se tiver alguma coisa no pulmão que não seja ar, aí marca lá, né, a imagem. Mas, antes dessas descobertas, para a ciência, a matéria era um negócio muito denso, nada atravessa, nada ocupa o mesmo lugar, é aquilo ali, é nisso que eu acredito. Porque é nisso, isso que eu vejo, que eu toco. Tem um relato, né, muito interessante de que quando foram descobertas as bactérias, mas para isso precisou do microscópio, do aperfeiçoamento do microscópio. Quando se chegou à comprovação, a se verem as bactérias no microscópio, os senhores doutores da época não queriam olhar, porque mesmo se eles vissem, eles não iam acreditar. A gente hoje acha isso um absurdo. Como é que não acredita em bactéria? Né? Você não vê. Não vê? Como é que você acredita? Então, a gente pensa assim, como que você acredita em espírito? Você não vê. Então, assim, a exemplo, né, do que aconteceu com as bactérias, você não vê, mas você sente os efeitos, você pode observar as mudanças, né, em você mesmo, nos outros. Joana alerta muito para isso. Eu acho uma coisa muito pertinente que a gente vivencia no dia a dia. Então, você, por exemplo, está lá no sofá da sua casa, tranquilo, chegou do ICEB, está com a cabeça legal. Do nada, você começa a se sentir angustiado, incomodado, inquieto. O que aconteceu? É interessante que muita gente nem para perguntar o que aconteceu. Né? Então, ela vem justamente chamar essa atenção para a contaminação psíquica a qual nós estamos submetidos o tempo todo. E se você não está ligado, não, peraí, eu não tenho nenhum motivo para estar angustiado, então essa angústia não é minha. Então eu vou, qual é o antibiótico que cura essa infecção? Prece, vou fazer a prece, vou fazer uma leitura, né? Mas, desastrosamente, muita gente liga a televisão. Ou vai para a internet. E aí, se der sorte de ligar a televisão e encontrar uma coisa interessante, a angústia até dá uma melhorada, mas a probabilidade de você encontrar um negócio que reforce aquela angústia é imensa. Né? Então, a gente tem que estar, assim como a gente está atento com a asepsia em relação às bactérias, a gente lava a mão quando vai no banheiro, a gente bota a verdura de molho, a gente faz isso, faz aquilo, a gente tem que estar atento com a asepsia da mente, né? Mas então o amor, ele tem essa missão de criar e manter a vida, então ele existe nas formas mais simples da criação, e nós, enquanto espíritos, temos ainda muito mais influência dos reinos inferiores no nosso processo de amar do que de elevação espiritual. Então, como é que funciona o amor no bando de gorila? Então, o gorilão, olha, esse pessoal aqui é todo meu, entendeu? Então, se alguém quiser vir aqui, se meter com eles, tem que se haver comigo. Vai dar um soco nos peitos, bota para correr. Né? Esse pessoal aqui é o meu pessoal, esse aqui. Né? Eles me pertencem. Então, assim, a gente
está dando, às vezes, muito uma de gurilão aí, né, em relação à família. Esse pessoal aqui é meu, eles me pertencem. Então, o apego, o controle, a posse, causa os sofrimentos que a gente diz que é por amor, mas não é por amor não, porque amor não pode causar sofrimento, né? Os sofrimentos, eles são os mesmos para todos os espíritos? Não. Então, o que será que faz Jorge Andréia sofrer hoje? Eu acredito que muito pouca coisa. Não é? Mas, assim, o sofrimento, a gente não enxerga o momento em que ele deixa de existir. Jesus é o modelo mais superior que nós temos conhecimento, né? E ele tinha lá uns momentos de experiências que nós ainda podemos chamar de sofrimento. Tem um momento em que ele se sente muito sozinho, em que ele chama lá uns apóstolos para rezarem com ele, fazerem uma vigília. Quando ele ora, está todo mundo dormindo. Caramba, que coisa! Né? Ele sente uma certa solidão, ele expressa isso. Tem hora que ele expressa uma certa impaciência. Ele mostra muita paciência, porque uma coisa é você explicar algo para quem não sabe e quer aprender. Outra coisa é você explicar algo para alguém que é arrogante, pretensioso e pretende mostrar que sabe mais do que você, mas não sabe. Então, ensinar nessas condições é complicado. Ele fez isso muitas vezes, né? A minha mãe, por exemplo, quando eu queria dar uma de fariseu para cima dela, ela dizia assim para mim: ô menina, quando você vinha com milho, eu já ia com o fubá prontinho. Até o bolo. Então, quando os fariseus vinham para ele com aquela história da moeda, com aquela história da mulher adulta, ele já sabia onde é que eles queriam chegar, né? Mas ele tinha a paciência de ensinar. Mas tem lá um momento, né, em que ele, raça de víboras, até quando vos suportarei, né? Então, mesmo em Jesus, que é o modelo maior de evolução que a gente tem, a gente percebe algum tipo de sofrimento. Mas, na sequência da evolução, porque na visão espírita, Jesus não é Deus. Jesus é um espírito em evolução. E só Deus sabe aonde é que ele está agora, em termos evolutivos, né? A partir de um certo ponto, não há mais sofrimento, porque a identidade do espírito com Deus se torna imensa, ampla, abrangente, é uma coisa muito difícil da gente imaginar. Mas o sofrimento para o espírito primitivo, ele é basicamente muito mais físico. Não é que não haja sofrimento moral, mas ele é muito mais físico. À medida em que o espírito vai evoluindo, esse sofrimento se torna mais de ordem moral. E esse sofrimento moral também vai passando por um processo evolutivo. Então, por exemplo, nós sofremos de ansiedade? Nós sofremos de incerteza? A gente vê espíritos, por exemplo, como Teresa d'Ávila, como Madre Teresa. Será que é a minha Mãe Teresa? Sei lá. Ela sabe que não é, eu não sei. Papo para guia, né? Mas esses espíritos, eles tinham uma tal confiança em Deus que eles não experimentavam ansiedade. Não tinham esse sofrimento. Tinham outro tipo de sofrimento.
Teresa de Calcutá, ela tinha o sofrimento de contemplar o sofrimento numa tal intensidade que ela não conseguia simplesmente ignorar aquilo. Não é o que acontece com o espírito na sua evolução. Nós conseguimos ver alguém em muito sofrimento ali, mas a gente sai dali e vai comer uma pizza. Depois de 5 minutos já esqueceu. Então, ela começa aquele trabalho de socorrer pessoas que nem queriam ser socorridas, porque o indiano tem um conceito de karma muito preso. Então, muitos dos indianos que estavam morrendo nas ruas, eles queriam morrer nas ruas para queimar o karma. Então, ela socorria muitos contra a vontade, porque não conseguia deixar aquilo ali. Agora, o nível de confiança em Deus é invejável. Ela começa a construir um hospital, muito sacrifício, e o governo chega lá com uma reta escavadeira para derrubar tudo, e fica todo mundo muito aflito, e ela diz assim, olha, se eles conseguirem derrubar é porque Deus não quer que esse hospital seja feito agora. É simples assim. Porque se Deus quiser que esse hospital seja feito agora, eles não conseguirão derrubar. Aí foram lá, negociaram, não sei o quê, não derrubaram. Era porque Deus queria. E tem uma fala dela com um repórter também que eu acho muito interessante. Irmã, a senhora fala com Deus? Falo, meu filho. E o que a senhora fala? Nada, ele só escuta. E Deus fala com a senhora? Fala, meu filho. E o que ele fala? Nada, meu filho, eu só escuto. Então, é tão difícil de se expressar em palavras uma situação de identidade nesse nível, que fica parecendo uma coisa sem sentido. Mas é isso mesmo. A partir de um certo ponto, o espírito tem um tal grau de facilidade de mergulhar no pensamento divino que ele não precisa falar e nem precisa ouvir. Ele sente. E aí, tem mais ansiedade não, a fábrica do Rivotril é tudo à falência. Então, o sofrimento é uma experiência de crescimento. E ele é diferente dependendo do estágio evolutivo em que o ser está. Estar ou ser é um outro ambiente no qual nós estamos processando sentimentos amigos ou sentimentos adversários. Então, é uma questão da gente avaliar até onde a opinião, a manifestação de aprovação ou desaprovação, o ter uma aparência na sociedade, o quanto isso é importante para mim. Ainda estamos muito longe de não estarmos nem um pouco preocupados com isso. Todos ainda temos graus diferentes de preocupação com a nossa imagem, com o que pensam de nós, com o que acham ou deixam de achar. Não adianta dizer que não tem, porque tem. Sendo que, quanto mais tem, mais sofrimento. Quanto menos tem, mais leveza. Porque o importante é o que você é. E não o que você está ou o que as pessoas pensam que você está. Então, o grau de sofrimento de uma pessoa em relação ao que os outros pensam pode ser tão grande, mas tão insuportável, que ela desenvolve, por exemplo, uma fobia social. Ela não se relaciona com ninguém. Ela não vai a nenhum lugar sozinha. Ela não expressa sua opinião. Ela não se oferece para um trabalho. Ela gostaria de desaparecer. Ao passo que outras também não valorizam aquilo que são.
e vivem em busca de aparecer, de parecer ser isso ou aquilo. Então, o ser ou o estar é um termômetro que a gente pode usar para avaliar o quanto esses sentimentos estão sendo meus amigos ou estão sendo meus adversários. Quanto mais próximo o meu ser no mundo, o meu estar do mundo é aquilo que eu realmente sou, menos sofrimento. Quanto mais o meu funcionamento no mundo é prisioneiro do que eu quero aparentar, maior o sofrimento. Vocês já ficaram rindo sem vontade? Não é? Estar num lugar sem querer estar. Quando o altivo desencarnou, a gente observou que tinha umas pessoas que só estavam lá para ele ver. No momento em que ele desencarnou e ele não estava mais lá para a pessoa ver que ele viu, a pessoa não tinha mais interesse, né? Curioso ser humano, né? Então chega assim, altivo, estou aqui, hein? Estou aqui. Porque ele fazia um trabalho de agregação muito interessante, que ele olhava para você e dizia assim, a senhora é médium da casa? Né? Tipo assim, não tenho te visto há muito tempo, não sei o que lá. Aí se você estava indo, mas eu estou vindo, não tenho te visto. Ele jurava que não estava te vendo. E com isso, muita gente fazia questão de ser visto. Olha, eu estou aqui. Né? Então, é mais uma necessidade de ser visto, de ser aprovado, do que realmente de ser. E abnegação e humildade têm uma compreensão muito equivocada no nosso contexto. A gente acha que uma pessoa humilde é uma pessoa subserviente. Jesus era humilde? Jesus era humilde, mas não era subserviente. Não, vamos dizer entre aspas, não se rebaixava para atender às expectativas que essa ou aquela situação exigia dele. Era aquilo. E a abnegação, também, assim como o amor, ela só pode causar alegria. Quando a renúncia de mim mesmo me causa sofrimento, é porque eu não estou renunciando, eu estou investindo para ter um retorno. E como eu não tenho esse retorno, eu sofro. Então, quando André Luiz deu notícia para os espíritas da existência do bônus hora, muita gente foi trabalhar na caridade para ter bônus hora, porque aí você pode ter uma casa própria, né? Você pode morar perto. Eu quero morar perto daquele lugar que tem concerto, que cai aquelas pétalas azuis, né? Tem uma fonte, quero morar ali. Então tem que juntar bastante bônus hora, porque senão não vai ter para pagar, né? Então, você pode ver uma pessoa dedicadíssima a uma obra social, a lei se aproveita daquilo, não vai desprezar, claro que não. Muita gente é beneficiada, muita gente é ajudada, aquilo ali vai para frente, mas a pessoa vive em sofrimento. Poxa, ninguém me ajuda, tudo eu tenho que vir para cá todo dia, já estou cansado. Então, é uma coisa que a pessoa está fazendo para ter algum retorno, para ser visto, para receber agradecimentos. Então, quem já trabalhou em obra social sabe que o necessitado que é atendido em obra social, uma das coisas que é mais raro de você encontrar ali é a humildade. Por quê? Porque você precisa... Vocês gostam de pedir alguma coisa para alguém? Ruim pra caramba, né?
Só que a gente vive uma situação, por que é ruim? Por causa do orgulho. A gente vive, a maioria, numa situação em que você pode, de repente, passar um aperto, se privar de alguma coisa, para não pedir. Porque pedir dói. E dói tanto mais quanto maior o orgulho, né? Agora, você imagina você estar numa situação que você ou pede ou morre de fome. Não tem escolha, tem que pedir. Então, se tem um lugar onde a gente não vai encontrar pessoas humildes, é na comunidade assistida pela obra social, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Uma ocasião que eu trabalhava lá na obra social como médica, eu saí da minha sala, fui pegar um remédio lá na sala onde Altivo trabalhava com o doutor Erma, né? E o doutor Erma já não estava mais, o Altivo me perguntou uma coisa, eu fiquei respondendo. Daqui a pouco a senhora estava na porta da sala com a mão na cintura. Como é que é? Vai ficar aí a manhã toda? Quer dizer, uma situação que eu nunca vivi no meu consultório, nem no posto de saúde, né? Então, a abnegação é uma renúncia de si mesmo que traz um imenso bem-estar, um imenso prazer, uma alegria para a alma. Quando não traz isso, é porque não está renunciando, está investindo para ter algum retorno. E aí, se não tiver o retorno à altura, fica incomodado, né? Então, assim, os sentimentos são amigos quando nós os experimentamos, ou treinamos, ou nos esforçamos para evoluir com eles. E os sentimentos são adversários quando nos prendem na trajetória evolutiva, nos atam aos estágios anteriores da criação, ao reino animal, ao mundo primitivo, né? Essa figura eu gosto muito, né? Para mostrar que o nosso equipamento biológico, ele tem mecanismos que nos predispõem à solidariedade. Alguma coisa relativa a neurônio espelho. Então, se uma pessoa chega aqui e começar a rir muito, daqui a pouco a gente está rindo, não se controla, né? E se a gente vê uma pessoa chorando, aquilo incomoda muito. E se você ficar ali, você chora também. Então, além dessa imagem, uma vez eu vi um trabalho feito com bebês num tatame, assim, uma porção de bebê, felizão, brincando com o pé, rindo lá das mãozinhas, até que um começou a chorar. Aí o que estava do lado olhou para o lado, franziu a testa, começou a chorar. Daqui a pouco estava tudo aos berros, né? Então, imagina se a gente não tem isso. Se mesmo tendo isso, nós ainda conseguimos, enquanto espécie humana, praticar tanta crueldade, sermos tão indiferentes, se imagina se não tivesse, né? Mas já nasce com você, já é patrimônio da humanidade. Eu fiz aí um apanhado de algumas informações que são interessantes a gente correr atrás para ampliar, né? São as informações que Leon Denis traz para a gente no problema do ser e do destino, quando ele trata das potências da alma. E aí ele fala da sensibilidade. A realidade, a vida, não é o que você pensa ou sente sobre ela. A realidade com a qual nós nos relacionamos é aquela que nós capturamos pelos nossos sentidos e pela nossa inteligência e pela nossa emoção. Então, quando uma pessoa diz assim para a gente, você não vê telejornal, você não está ao par da realidade. Ela está certa ou errada? Aquelas coisas que são noticiadas lá, os assaltos, as guerras, aquilo não é realidade? Aquilo é realidade. Mas aquilo é a realidade?
Então, o ICEB é realidade ou é uma invenção da nossa cabeça? Tem umas pessoas malucas que 2 horas da tarde, num sábado, estão aqui para estudar a alma. Existe isso? Mas não dá no telejornal, né? As infinitas obras sociais, ONGs, gente que está estudando, pesquisando pelo bem da humanidade, não aparece nada disso. Agora, a pessoa abre a janela da sensibilidade dela para o que ela quer. Então, ela abre a janela da sensibilidade só para o programa que fala dos assaltos. Para ela, a realidade são os assaltos. A pessoa não sai à noite, por quê? Muito perigoso, né? Então, na cabeça dela, à noite as ruas estão desertas, não tem ninguém na rua. Aí um dia ela passa mal, de madrugada, né? Vai para um hospital em situação de emergência e encontra um engarrafamento, porque a rua está sem gente. Ó. Por quê? Porque aquilo para ela não é realidade. Mozart é uma realidade? Só para quem ouviu a música. Para quem nunca ouviu a música, é um nome sem nenhum significado. Então, a sensibilidade é a janela da sua alma, a realidade é aquilo que você capta. Essa é a sua realidade, é nessa realidade que você vive. Então, a tua tarefa é tornar essa sensibilidade cada vez mais abrangente, mais aguda, mais seletiva, mais desenvolvida, como tudo, né, em relação às potências da alma. E a sensibilidade, assim como a vontade, assim como o pensamento, assim como o amor, são perfectíveis ao infinito. Por quê? Porque são a nossa centelha divina, então não pode ter limite. Agora, se você não trabalha, você fica parado ali. Então, tem alguma coisa que você fala assim, não adianta, eu não consigo? Então, a partir de hoje, você vai dizer assim, até hoje eu não consegui. Porque se você disser, não adianta, eu não consigo, você está colocando um obstáculo ao crescimento da potência da alma. Quem aqui é Flamengo? Se não tivesse nenhum Flamengo aqui, eu ia dizer assim, não adianta, eu não consigo gostar de flamenguista. Eles podem pensar, não adianta, eu não consigo gostar de vascaíno. Não adianta? Não consegue? A hora que quiser, consegue. A hora que quiser, consegue, porque é uma tolice, né? Uma tolice. Tem um monge, ele é budista, mas é brasileiro, é um gaúcho, e ele fala dessa necessidade da gente desapegar da personalidade. Porque a nossa personalidade tem data de validade. Ela vai morrer com o corpo. Eu vou falar uma coisa que a minha amiga Graça, que fica sempre perturbada quando eu falo isso. Nunca mais você vai ser Maria das Graças Bueno. Nunca mais. Ela fica... Nunca mais eu vou ser Luzia Matias. Por quê? Porque essa criatura tem data de nascimento e tem data de validade. Isso é muito triste? Não. A gente será muitas coisas além de Graça, Luzia, né? Aquilo que for patrimônio adquirido do Espírito nessa experiência é nosso para sempre. Agora, no mais, é tudo transitório. Então, ele fala nessa palestra que, embora a gente saiba, e o budismo é muito mais radical nisso do que o espiritismo, né? Embora a gente saiba que vai ter que abrir mão da personalidade, o sujeito não quer nem deixar de ser gremista. O meu genro é gremista. Ele fala assim,
Tu conheces alguma coisa boa que esteja no vermelho? Se tua conta está em débito, tu estás no vermelho, né? Se tu estás parado na rua, é porque o sinal está vermelho. Então, tudo que é bom é azul, né? Então, eles chegam ao requinte de, no Natal, usar Papai Noel vestido de azul. Lá no Rio Grande do Sul tem Papai Noel azul para a casa de gremista, né? Então, eu posso dizer, não adianta, eu não consigo gostar de quem faz isso. Eu não consigo compreender quem faz isso. Mas nós estamos convocados a abrir o peito, deixar o amor crescer, porque o amor é potência da alma, herança divina, não vai poder ficar acrisolado para sempre, ele vai ter que crescer. O Chopra tem uma frase: abra o seu coração antes que um cirurgião o faça. Né? Então, Joana, falando sobre o amor e a sensibilidade, ela fala justamente desse aspecto evolutivo. Se desenvolve dos instintos, vai se libertando dos atavismos fisiológicos automatistas para se transformar em emoções que alcançam a beleza, a estesia, a essência das coisas e da vida quando superiores. Eu nessa vida eu já trouxe um gosto por música clássica, né? E eu ficava no botãozinho do rádio procurando onde é que tocava a música que eu queria ouvir, que eu não sabia, era a Rádio MEC. Quando eu achava, eu botava lá e ficava dançando na frente do espelho, né? E às vezes eu queria falar sobre essa música com algumas pessoas. Isso parece música de enterro. Por quê? Porque não tem um batuque, algumas até têm, né? Mas boa parte não tem. Um batuque, né? Então, nós, enquanto espécie humana encarnada no planeta Terra, nós estamos mais perto do batuque ou do violino? Né? Então, o gosto musical, o gosto pela arte, a apreciação da natureza, a sensibilização diante de um ser humano na sua beleza única, a gente quer sempre que o outro seja diferente, e o outro está mostrando para a gente uma beleza única, a sua forma de lidar com a vida, com as dificuldades. A gente, em vez de apreciar, fica implicando com a criatura, querendo que ela seja diferente, que ela faça diferente, né? Então, é esse o desenvolvimento que vem desde os instintos e alcançam patamares que a gente nem consegue enxergar. É o grande bem a conquistar. Como eu falei, ela concorda comigo às vezes, né? Se expande em relação à natureza, ao próximo, a si mesmo e ao poder criador abrangendo o cosmos. Então você vê que esse amor é uma coisa que precisa evoluir muito além do seu, o meu filho, o meu marido, a minha mãe. O destino desse sentimento é abraçar a criação inteira, né? Vai ter que crescer. Quanto mais obstáculo você coloca a esse crescimento, maior o sofrimento. Repetindo novamente, efeitos do mecanismo evoluído. Joana fala muito do ego. O ego é uma estrutura da psique também relativa a essa experiência reencarnatória. Ele também tem prazo de validade. Se você não desencarna cedo, ele começa a ser desmontado a partir da meia-idade. E causa sofrimento, né? Então, como é que você se imagina que está a sua aparência nesse momento? Em geral, a gente se pensa com a aparência que a gente tinha aos 20 anos. Né? Por isso você vê, às vezes, umas pessoas com uma roupa nada a ver. É porque ela não tomou consciência ainda do corpinho dela, como é que está. Né?
Então, aquela imagem corporal que alcançou o seu auge lá por volta dos 35 anos começa a ser desmontado. E a gente tem a ilusão de que a natureza vai tratar a gente diferente do que tratou a nossa avó. A gente vai ficar um velho durinho. Não, não existe velho durinho. Todo velho tem artrite, artrose, reumatoide, hipertensão, diabetes, tireoide que não funciona, ruga, papada, celulite. Isso é normal. Todo mundo acontece. Todo mundo acontece isso, né? Agora, até a hora que começa a acontecer mesmo, você finge que não está vendo. Nem olha no espelho. Uma vez, nem quer tirar foto, né? Uma vez eu estava, foi a primeira vez que eu tomei consciência da minha mudança física, eu estava no Barra Shopping, e lá as colunas são todas espelhadas, né? Aí uma hora eu fiquei incomodada. Falei, que essa mulher que está me seguindo? Era eu, né? Então, você se aposenta, então você não tem mais aquele cargo, você não tem mais aquela patente, você não tem mais aquele prestígio. Seus filhos ficam adultos, saem de casa. Se você for uma boa mãe, é isso que acontece, né? Então, você não é mais a mãe que manda. Muitas vezes você tem uma necessidade até de morar com eles, e aí eles mandam, não é? Enfim. Vai mudando, vai desmontando tudo, desmontando. Em vez da gente ficar feliz, oba, que legal, não preciso me preocupar com mais nada disso. Não, a gente fica triste, querendo ficar agarrado lá aos despojos, né? Então, esse ego é uma estrutura que se organiza na psique desde o início da gestação. Até um certo ponto da evolução, a criança não sabe que ela é separada da mãe. Ela pensa que ela e a mãe são a mesma coisa. Aos poucos, ela vai adquirindo essa consciência de que ela é um ser separado da mãe. E ela geralmente fica muito feliz com isso, quando ela vê que é ela que comanda a mãozinha dela, é ela que comanda o pezinho dela, né? Eu não gosto muito da reencarnação ter que passar por isso, não. Né? Já pensou? Analfabeto, sem dente. Mas vai ter que passar, não adianta, né? E aí você vai constituindo um ego, né? O fulano de tal que está no seu registro. Aí você vai construir uma aparência, uma profissão, um novo núcleo familiar. Você vai construindo, né? Agora, uma hora vai desmontando, porque ele vai ficar embora aí. Então, essa figura que eu gosto muito, do mapa da mente que o Jung criou, né? Ele coloca o self mais profundo do que as raízes da árvore da psique. Né? E ele fala desse eixo ego-self. Do self vem os impulsos para a saúde, para o reequilíbrio, para a evolução do ser psíquico. Então, muitas vezes, nós viemos para a casa espírita, foi uma mensagem que veio do self, emergiu na consciência e você atendeu. Muitas a gente não atende, poderíamos estar bem melhores. Né? Então, o self, o si mesmo, o espírito enquanto herança divina, encarnado, troca informações com o ego. Quanto mais o ego se fecha em si mesmo, menos permeável ele é a essa influência. Então, a proposta de Joana é que a gente ouça mais o self, se aproxime mais do self. Deixe esse ego ter o tamanho e a energia que for indispensável, porque ele é necessário. Quando o ego é frágil, diante de um trauma, diante de uma situação complexa, a psique é invadida pelos conteúdos do inconsciente, que no caso é o surto psicótico. Então o ego precisa ser forte, precisa ser parrudo, equilibrado, mas ele não pode ser o centro da vida do espírito. O egocentrismo causa muito sofrimento porque está na contramão. Ele corta a comunicação com o self, né?
Então, estar ou ser, a gente comentou aqui. O estar é transitório, o ser é permanente e evolutivo. Então, você pode estar doente, pode até ter nascido num corpo doente e ser saudável. Por exemplo, Jerônimo Mendonça, Mileco. O Altivo dizia isso quando ele estava doente, as pessoas iam lá com muita peninha. Ah, meu amigo. Ele falava assim para mim, essa gente pensa que eu estou doente. Então, o ser é a essência do espírito. O estar é transitório, é passageiro, né? Conscientizar-te de que se é, o que se está, constitui desequilíbrio. Sim, você achar que você é o que você está, é um desequilíbrio comportamental. Você não é o que você está. Então, aqui tem alguém velho? Heróis da resistência. Então, nós estamos idosos, mas não somos. Por isso, a gente estuda, a gente lê, a gente pesquisa, a gente corre atrás, a gente escreve livro, né? Trabalha, porque a gente não está. Agora, você vai conhecer, já deve ter conhecido, pessoas que estão jovens, mas são velhas, no sentido de serem lamurientas, né? Preguiçosas, ideias ultrapassadas, apegado às ideias ultrapassadas, né? Muito saudavelmente, haja aquele que está em permanente esforço para ser melhor, conquistar novos patamares, reunindo os tesouros da autoiluminação. Então, o que é ser melhor à luz da doutrina espírita? São duas asas, né? Ser melhor é saber cada vez mais e cada vez ter mais virtude. Então, cada vez mais virtude, cada vez mais saber, significa ser melhor. A pessoa que é e não está, não se ofende, a ninguém magoa, não se limita, a outrem não obstaculiza, não desanima, os demais não perturba. Está sempre vigilante com seus defeitos e ativo nas ações. Vigilante, não é culpado. A atitude de culpa é uma atitude de paralisação. Então, nossa, eu ainda faço isso, eu sou mesmo, isso não leva a coisa nenhuma. Vigilante por que eu faço isso? Deixa eu entender. Como é que eu posso mudar? Né? A abnegação nunca é triste, porque é terapêutica. Então, aquele espírito que está vivenciando a abnegação, naquele momento ele está se sentindo bem. Vocês gostam de segunda-feira? Existe um problema com a segunda-feira, né? Aí nós fazemos o trabalho lá de transmissão do método de autocura às segundas-feiras. E tem um grupo no Face, né? E aí ali acontece uma coisa inusitada, um monte de gente falando, oba, amanhã é segunda-feira, né? Então, assim, você vai para lá, você vai ficar lá num desconforto, né? Você vai lidar com sofrimento, mas é uma alegria, um prazer, uma realização para todo mundo estar num lugar onde o Espírito tem a oportunidade de se doar, sabendo que não tem nenhum bônus hora para receber no final do expediente, né? Certo disso. Ajudar renunciando-se é um estado de júbilo interior para quem o faz, e não uma áspera provação. Então as pessoas dizem, coitado do Chico, coitado de nós. O bem-estar que ele sentia, a gente não tem nem como avaliar, né?
Não se pode nunca outra impor a abnegação, porque às vezes a gente fala assim para a pessoa: como que você só fica aí cuidando de suas coisas? Você tem que fazer alguma coisa pelo próximo. Não tem que não. A gente pode dizer: olha, se você for, é capaz de você se sentir melhor, né? Da mesma forma, a humildade é cativante sem aparência. Tudo transcorre em uma psicosfera de harmonia e naturalidade. Então, às vezes a pessoa adota um vestuário, uma postura, um descuido com a sua aparência, achando que isso é humildade. Não é não. Não é não. Outro dia alguém veio me falar, a pessoa estava mesmo muito preocupada com isso. Luzia, o Divaldo usa a camisa do Dalina. Vixe! Vixe, né? E ele tem uma instituição que ampara lá milhares de crianças, não sei quantos anos, ok? Quando você tiver isso, você repara na camisa dele, né? Então, é presente, né? Mas ele podia vender no bazar. Então, assim, a humildade não tem nada a ver com andar andrajoso, relaxado, descabelado, mal cuidado. Tem nada a ver, tem nada a ver, né? A humildade é uma coisa do espírito saber que ele até tem aquele gosto, ou aquela predileção, mas ele sabe qual é o lugar dele na criação. Qual é o nosso lugar na criação? Ao lado do trono, né? Então, nós somos mais um de uma multidão de espíritos que a gente não tem nem como calcular. Mais um, que mesmo alcançando o que a gente chama de perfeição, ainda assim será mais um. E Jesus, eu não sei como, que naquela época não tinha homo, não tinha água sanitária, não tinha alvejante, né? Mas eles falam que a túnica dele resplandecia. Então, alguma coisa, ele queria ter essa aparência. Ele queria ter. Porque na humildade não tem nada a ver com isso. Com toda essa veste resplandecente, ele se ajoelhou para lavar os pés dos apóstolos, para dar o testemunho da humildade, né? E tudo isso é muito natural. É 3h15, é? Então a gente deixa esse para o mês que vem. Ok? É o último. O triunfo sobre o ego. Então, esse ano nós acabamos com o ego. 5 minutos eu vou dar só uma apresentação geral, mas vocês leem em casa, né? Infância psicológica é aquele comportamento padrão da criança, né? Então, a criança quer o brinquedo, o pai e a mãe não vão dar. Ela esmurra, faz birra, se joga no chão, não quer estudar, né? Aí a pessoa já não é tão criança assim e ela queria ter esse lugar de trabalho na casa espírita. Aí não dão esse lugar de trabalho na casa espírita. Ela faz a mesma coisa que a criança, faz birra, vai embora, sai batendo na porta, né? Às vezes já está adolescente, diz eu te odeio, né? Então, a intolerância à frustração reflete o grau de falta de amadurecimento, reações intempestivas, caprichosas, né? Agora o self, ele está sempre, olha só, não é por aí não, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai buscar outra coisa, né? Refletir em torno dos objetivos da existência. Eu vou voltar, não se incomodem de eu passar rapidinho, não. A conquista do si é a conquista no mais alto grau possível da bagagem integral do ser, que Joana de Ângeles estuda no homem integral. Então, quanto mais você se apodera da sua
da sua totalidade, tanto do que você já traz, quanto do que já está plasmado em você para o futuro, você tem menos conflitos. O conflito é um sinal de que a gente está dividido. Um lado quer, o outro não quer. Um vai, mas não vai. E aí fica naquilo ali, não é? Quanto mais a gente tem possibilidade de acessar o si mesmo e fazer contato com a nossa essência, a gente tem menos conflitos. E livre dessa história de prêmio e castigo, que é muito arraigado, muito. Mesmo a pessoa que se torna espírita, ela quer saber o que ela está pagando com os sofrimentos desta encarnação. E se a gente vai fazer um exercício de pensar na vida espiritual, porque a gente precisa pensar na vida espiritual, né? Ou não? Tem gente cruzando o dedo aí? Aqui tem que só tem plástico, não faz efeito. Tem que ser madeira, né? Então, assim, a vontade e o pensamento plasmam o fluido cósmico universal, e você estará onde você pensar que vai estar. Por isso que eu estou pensando na minha casa do lado do parque, né? Não, eu tenho que ir para o Umbral. Eu tenho que ir para o Umbral fazer o quê? André Luiz foi para o Umbral porque ele era materialista. Ele desencarnou pensando, morreu, acabou. Então, ele só via o quê? Brumas, né? Não via nada. Na hora em que ele fez a prece, não é que Clarencio estava ali do lado, reza infeliz. Não, é que na hora que ele fez a prece, ele mudou o pensamento, ele saiu daquela bruma e pôde ver o que já estava ali o tempo todo, né? Então, programem a sua transferência, porque ela vai acontecer, viu, gente? Não sei quando não, mas vai. A libertação das paixões perturbadoras, né, é o último. E essa imagem, né, que Michelangelo pintou, né, que muita gente entendeu que era assim mesmo, né, que ia acontecer, que Deus era esse velhinho, né, que os anjinhos em volta, né? Mas a gente sabe que essa união pode ser entendida como a união entre o ego e o si mesmo. A união do espírito com o Criador, não se misturando com o Criador, mas num grau de evolução em que ele vai poder dizer, como Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Tá bom, queridos? Alguma questão, alguma pergunta? Alguma dúvida, algum questionamento? De repente querem discordar aí, né? Fica à vontade. Eu percebo assim, até porque eu vi uma vez um palestrante aqui no ICEB falando que não existe diferença lá no plano espiritual, aqui também é um plano espiritual. Apenas diferenciando que eu estou encarnada e lá não. Então, é lá no sentido do outro espaço, né? Que eu não sei como denominar. A gente precisa realmente tirar essa ideia de lá, ou lá, né? Hoje mesmo tem aí a teoria, é uma teoria, né, das supercordas. Quem tiver curiosidade, tem um documentário excelente do canal Futura, que chama O Universo Elegante, que demonstra, através de animação, a questão das supercordas, da teoria das supercordas. A teoria das supercordas é uma teoria capaz de explicar todos os fenômenos do universo no macro e no microcosmo, porque as leis identificadas para o macro são diferentes das leis identificadas para o micro, então eles estão querendo encontrar uma única, que seria a teoria elegante, né? E lá, pelos cálculos, eles encontraram isso. Só que, para ela funcionar, você tem que ter pelo menos 9 dimensões, mais o tempo. Então, o nosso cérebro, ele tem um programa, o Windows, sei lá, 1927. E esse programa, ele só trabalha com 3 dimensões. Tudo que a gente olha e compreende, a gente compreende como tridimensional. Por isso é que a gente fala que o mundo espiritual é lá, que o obsessor está nas costas, né?
o amigo espiritual está em cima, né? O pessoal muito ruim está lá embaixo, né? Porque o nosso cérebro não trabalha com 9 dimensões. A gente, para conceber isso, tem que fazer muito esforço. Então, realmente, o mundo espiritual não está lá, está aqui. Mas nós estamos nessa dimensão. Fazemos algumas incursões a outras dimensões no sono, né? Quem for se submeter a uma hipnose, né? Quem for levado por um amigo espiritual, tiver um padrão desse de mediunidade, fará incursões em outros planos, mas está vivendo esse plano, né?